Ei, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos de mais um santo, hein? Na verdade, nós vamos falar sobre uma santa. Hoje nós vamos falar sobre a história de Santa Cecília. É uma santa que ela é considerada padroeira dos músicos. E é uma história assim muito inspiradora, é uma história de muita coragem, né? Quando nós vamos chegar ao martírio dela, nós vamos conseguir perceber o quanto ela foi fiel a Deus, para que também nos inspire a sermos fiéis a Deus. Então, a história de Santa Cecília, ela se inicia por volta do ano 150 depois de Cristo. Santa Cecília era filha de um senador romano, mas já foi criada em berço cristão. Mesmo tão nova, ela já demonstrava, né, a vontade de se entregar a Deus, a vontade de dedicar o seu amor a Deus. Ainda jovem, Cecília foi prometida em casamento a um rapaz chamado Valeriano. Mas com o coração angustiado, no dia do seu casamento, ela decidiu chamar o seu noivo e contar as histórias, contar tudo sobre a sua fé, contar sobre o seu voto de castidade a Deus. Naquela mesma noite, Valeriano foi batizado e ele contou sua experiência de fé ao seu irmão Tibúrcio, que também ficou impressionado pela verdade, pela cristandade e também resolveu converter-se ao cristianismo. E assim, Cecília, comovida e emocionada pelas maravilhas que Deus estava fazendo através dela, cantou ao Senhor e pediu para que ele guardasse o seu corpo e a sua alma sem manchas. E esse cântico foi o primeiro de muitos, tornando-a padroeira dos músicos cristãos. Cecília, Valeriano e Tibúrcio saíam todas as noites para enterrar os corpos dos cristãos mártires e também já aproveitavam e levavam comida para as pessoas, né, para os outros cristãos que ficavam, né, nas catacumbas. Só que eles foram denunciados e por causa dessas denúncias, o prefeito de Roma daquela época, sabendo da conversão dos irmãos, tentou, sob a ameaça de morte, fazer com que eles renunciassem à fé cristã. Mas, fortalecidos pela sua fé, pela fé verdadeira do cristianismo, eles recusaram e foram martirizados. Logo após o martírio dos irmãos, Cecília também foi chamada ao conselho, sendo pressionada a recusar a sua fé. Com isso, muitos soldados se converteram, muitas pessoas, né, além dos soldados, se converteram também ao cristianismo, vendo aquela verdade, aquela fé tão viva vindo daquela moça tão jovem. Túrcio, que era o prefeito na época em Roma, ficou enfurecido. Ordenou que Cecília fosse asfixiada por vapores ferventes de um balneário. E milagrosamente, Cecília saiu ilesa daquela situação, fazendo com que as pessoas se convertessem mais e mais. Cecília já era muito querida, né? Já era vista como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária. Então, muitos já gostavam dela, mas essa fé a qual ela demonstrava a todos faziam que conversões se multiplicassem. Tomado por muito ódio e raiva por saber que Cecília não havia morrido asfixiada, ele ordenou que ela fosse decapitada. E esse momento é um momento muito chocante, é um momento assim que para mim, para nós, o quanto nós devemos ser fiéis. Porque olha só o que aconteceu, né? Diante de tudo isso, como eu havia dito, Cecília era uma pessoa muito querida, né? As pessoas gostavam dela. A maioria das pessoas já a conheciam e até mesmo o carrasco, né? Ele ficou muito nervoso no momento de decapitá-la e ele não conseguia. Ele ficou tão nervoso que ele
tentou fazer isso 3 vezes e não conseguiu decapitá-la. Foi um momento assim muito doloroso para quem via, para quem as pessoas, né, a multidão que estava ali acompanhando essa cena, né, tão forte. E ela não morreu. Ela ainda permaneceu 3 dias louvando e agradecendo ao Senhor. Ela rezava e dava coragem, né? Ela ainda exprimia palavras de fé e demonstrava que ainda estava bem, por mais que sofria, por mais que ela estava numa situação assim de extremo sofrimento, ela ainda louvava a Deus, né? E ela ainda, como eu disse, ela permaneceu ainda 3 dias e no momento, nos seus últimos momentos, ela revelou a todos que ela gostaria que seus bens fossem doados e entregues aos pobres. Veja que tamanha fé, né? Nós, por tão pouco, nós perecemos, nós deixamos de lado, nós queremos desistir. Agora pense só, como foi difícil para ela, mas mesmo assim ela continuava louvando e agradecendo. Por isso que ela é padroeira dos músculos, né? Ela ainda continuava entoando louvores a Deus. E como nós conseguimos saber de toda essa história, né? De ter certeza do que houve com a Santa Cecília? Seu túmulo foi encontrado, né, no século IX pelo Papa Pascoal I. Ela apareceu para ele, revelando onde estava o seu corpo. E juntamente com seu corpo estava o corpo de Valeriano e o corpo de Tibúrcio. E o corpo dela continua preservado até hoje, da mesma maneira em que ela morreu. Né? Ela chegou como cortaram, né? Não chegaram a separar o pescoço do corpo, mas o seu pescoço ficou para um lado e o seu corpo para o outro lado. E do mesmo jeito permaneceu intacto, né? Dessa mesma maneira. E ele foi encontrado dessa forma, né? Descoberto dessa forma. E no século XVI, o seu túmulo foi reaberto e o seu corpo continuava preservado da mesma maneira, como são os milagres de Deus, né? Para com seus santos. O dia de Santa Cecília ele é celebrado no dia 22 de novembro, que é o dia do músico. E então, Santa Cecília nos ensina que com fé e com a coragem é possível superar qualquer desafio que nós temos que passar, que passamos em nossas vidas. Sua fé é uma inspiração, uma verdadeira inspiração, né, para que possamos atravessar o caminho desta vida para a vida na glória com Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história da santa de hoje. É a nossa santa de devoção aqui, tá? Que vocês possam compartilhar com quem vocês acham, né? Que gostaria de conhecer a história dessa santa, ou pelo menos um breve, né? Um breve relato da sua história. Você possa nos seguir aqui, tá? Curtir esse vídeo e comentar também, fazer um comentário aqui dos próximos santos que vocês gostariam que nós falássemos aqui no canal, tá certo? Então, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!